Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Que bom! Então vamos lá para mais uma aula de Ciências Humanas, né? Nessa quinta-feira, né? Vamos lembrando, vocês lembram qual foi o tema da nossa aula de segunda? Estão lembrados? Ah, criançada esperta, eu tenho certeza que lembra, né? Então o tema da nossa aula é Trabalho, Cultura e Lazer. Na aula passada, né? A professora trabalhou mais o trabalho. E eu falei, vocês lembram que hoje nós ia trabalhar um pouco mais de lazer. Então vamos ver o nosso objetivo? Então o nosso objetivo é relacionar a cultura e o lazer na cidade, hoje e em tempos passados. Também vamos fazer aquela relação que a professora tanto gosta, do passado e do presente, né? Então vamos lá? Então vamos pegar o nosso caderninho, vamos fazer o dia 10 de dezembro de 2020, professora Andresa, tema da aula, Trabalho, Cultura e Lazer. Se vocês, né, estiverem fazendo o caderninho, como é o mesmo tema da aula passada, né, podem pôr só então aula 1, aula 2, eu só pôr o dia que não tem problema, mas é importante vocês registrarem para a gente poder começar. Então vamos ver. Então vou começar a aula com esta frase aqui. Nem só de trabalho se vive. Vocês concordam comigo? Que nem só de trabalho se vive? Concordam, né, pessoal? E vamos acrescentar, nem só de trabalho e de estudo se vive. Nós precisamos, então, ter este equilíbrio desta foto. Ter o horário para vocês estudarem, o horário para trabalhar, mas também
ter horário para o lazer, para a cultura, fugir um pouco do foco do trabalho, né? Vocês lembram lá da historinha do Lolo Barnabé, que eles trabalhavam, que chegou uma hora que eles estavam tão cansados que eles só queriam o quê? Ir lá para a natureza, descansar, né? Relaxar. E às vezes a gente precisa, né? Como diz, refazer as energias, que a bateria vai ficando baixinha, a gente precisa recarregar. Então vamos ver, a professora falou bastante para vocês desses dois, lazer e cultura. Então aqui, se eu mostro esta imagem, vocês vão me dizer que é lazer, certo? Porque é um parquinho, tá brincando. E essa imagem aqui, vocês já vão me dizer que é cultura. Por que é cultura? O que tem ali? Ah, professora, ali é uma peça teatral. Então, tudo que é teatro é cultura, não é isso que vocês vão me dizer? Será que estamos certos? Sim, não? Mas então vamos descobrir, então, o que é lazer e o que é cultura. Vamos primeiro para o lazer. Então, o que é lazer? Um dos conceitos de lazer pode ser o de se praticar alguma atividade prazerosa durante um determinado tempo do dia. Essas atividades podem ser desde ler um livro, ver TV, ouvir uma música, até dançar, fazer um Cooper, jogar boliche, tênis e outras atividades que dê prazer para vocês. Isso é lazer. Certo, pessoal? Então, lazer tá fácil, né? E cultura? Se eu perguntasse para vocês o que é cultura, o que vocês poderiam me responder? Ah, professora, cultura é tudo que tem arte, tudo que tem cinema, teatro, tudo isso é cultura. Era uma resposta. Ou vocês podiam dizer, ah não, cultura são hábitos de um povo, a história, a crença de um povo, ou até mesmo nossos, né, são hábitos da nossa cidade. Poderia. Ou vocês poderiam estar falando, cultura, professora, é quando uma pessoa tem muito estudo, que ela é culta, certo? Certo, pessoal, todas essas respostas estariam certas, porque cultura é tudo isso. Então a professora trouxe assim um esqueminha para vocês. Cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes, né? Então isso é cultura, né? Tudo que é passado, que foi passado para mim de geração para geração, ou mesmo o gosto pela uma pintura, uma lenda, tudo isso faz parte da nossa cultura. Agora eu quero que nós vamos fazer uma brincadeira. Então aqui nós vamos para o baú da professora, que é o baú da diversão, certo, pessoal? O que será que tem aqui? Se vocês olharem aqui na minha mesa, num lado eu tenho a palavra lazer, e do outro lado eu tenho lazer e cultura. Por que a professora trouxe lazer e cultura junto? Porque os dois, eles andam de mãozinha dada. É aquele lazer cultural que a gente costuma dizer. Então a professora vai mostrar uma imagem para vocês e aí vocês vão escrever no caderno de vocês se é lazer ou se é lazer e cultura. Vamos lá? Então vou abrir o meu baú. E a primeira imagem que eu vou apresentar, deixa eu fechar aqui o baú que fica mais fácil, é bicicleta, andar de bicicleta. E aí, pessoal, andar de bicicleta, vocês acham que é uma atividade que vai no lazer ou ela vai para o lazer e cultura? Escrevam aí no caderninho de vocês, o que vocês acham? Fácil, né, pessoal? Bem fácil, lazer, né? Vou deixar aqui que a minha bicicleta perdeu uma roda, então ela não vai parar. Aí, então vamos ver lá. E vamos ver como que era esse andar de bicicleta aqui na nossa cidade. Olhem lá o pessoal andando de bicicleta, de terno. E essa é uma imagem aqui da nossa cidade.
é aqui que teve uma competição e eles foram todos de terno e gravata, andavam assim. Por quê? Porque antes a bicicleta ela não era assim, eles não tinham tanto como um brinquedo. A bicicleta era mais como um meio de transporte. Não que agora não seja também um meio de transporte. Muitas pessoas ainda utilizam a bicicleta para se locomover. Mas aqui era mais como meio de transporte mesmo. E olhe hoje, olhe quantos ciclistas reunidos para um passeio de bicicleta. Onde eles vão? Eles vão simplesmente passear. Então eles vão fazer um lazer, né? Tem ali tá a polícia, a guarda municipal, que eles vão fazendo a escolta nas ruas aqui da nossa cidade, né? Então andava-se muito com as bicicletas na rua, ainda se andam e é muito perigoso, mas aqui na nossa cidade agora nós já temos a faixa, a pista compartilhada, né? Que tanto tem um lado andam os carros, no outro as pessoas que fazem caminhada, andam de bicicleta, temos bastante ciclovias nas praças, então a nossa cidade está mudando essa visão em questão com os ciclistas, né? Então está se construindo um lugar apropriado para se poder praticar esse lazer que é andar de bicicleta. Agora vamos para outro. Olha que bonitinho. O que será que essa coroa, essa tiara de flor, que será que vento que ela é, pessoal? Você sabe me dizer? É uma festa que nós sempre tínhamos no final do ano. Sempre quando a professora for falar de evento, de lazer cultural, pessoal, pensem assim no ano passado, porque esse ano a gente não tivemos nada, né? Então é a Mission Festa, né? Então a Mission Festa, vocês acham que ela é só lazer ou ela é lazer cultural? O que vocês acham? Coloquem aí. Lazer cultural, e eu dei a dica, né, pessoal? Por que a Mission Fest é um lazer cultural, né? Porque ela... Então, participar da Mission Fest, né? Então, por que ela é um lazer cultural? Porque ali a gente está aprendendo um pouquinho da cultura alemã, que quando a professora for trabalhar esse lazer cultural, a professora vai explicar bem como era. Então, lá, aqui é a foto da primeira Mission Fest, quando é ali no Parque Ambiental. Aqui já da última do ano passado, então vocês vejam a diferença das barraquinhas, mas uma coisa bem comum, a família indo na festa, né? Então ali a gente vê bastante a família. Ali os shows, as apresentações das rainhas, né? Ali as roupas, né? Das rainhas, ainda era o Banco Bamerindos que patrocinava. E o desfile da Mission Fest, a professora trouxe na primeira Mission Fest já tinha também o desfile é tradicional. Mas para vocês verem até a questão dos vestidos, da roupa, como modificou um pouco, né? Mas tudo em questão da cultura alemã, né? A Mission Fest, depois na outra aula a professora vai estar explicando bem certinho essa parte cultural da Mission Fest. Mas é também um lazer pontagrossense, né? Eu já trabalhei bastante esse lazer pontagrossense. Agora vamos para outra. Essa daqui são duas peças. Então, o que será que ela representa? Se eu erguer aqui fica melhor para vocês verem. Então, nós temos as balancinhas e o escorregador. Isso. Que representa o quê? O parquinho, né, pessoal? Então, vocês vão pôr mais um elemento. Ir no parquinho e em praças, vocês acham que é um lazer ou é o lazer cultural? Escrevam aí no caderninho. Escrevendo? Está fácil. Isso tá belezinha. Lazer cultural, né, pessoal? Então, você ir ao parque... Lazer, você ir ao parquinho, você ir nas praças, é um lazer. E um lazer bem antigo na nossa cidade, olhem lá. Então, brincar em praças e parquinhos, ir em praças, né? Olha lá quantas pessoas, deveria ser algum evento que estava acontecendo ali na concha acústica, né? Olha quantas pessoas.
andar nas praças, agora que a gente anda, né, que nós temos várias praças que nos permitem, até mesmo de você ir lá, ficar sentado, né, como tem a Praça Pôr do Sol, que é muito bonito de ir no final da tarde, né, então você simplesmente vai ficar sentado lá, vendo as pessoas na praça, né. Essa do parquinho também eu achei bem legal, que é ali as duas comparações, né, dos parquinhos, uma lá, olha, ainda o traje, a roupa social da época, que mesmo para levar a criança para brincar no parquinho, olha lá como que ele está trajado, né? E hoje, e o pouquinho de brinquedo que tinha, né? Porque a criança até assim, eles não tinha tanto espaço, vamos dizer, como nós temos umas décadas para cá. Então, olhem lá agora quantos brinquedos, quantas áreas, que saudade que deve ter dado agora em vocês em casa, né? Não podem ir nas praças, assim, eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Que não está podendo ir lá brincar no parquinho, ver os colegas, né? Mas aqui em Ponta Grossa nós temos bastante praças, bastante parque que permite esse lazer para vocês. Então, vamos... Aqui já está até escrito, o terceiro ano vai conseguir fácil descobrir o que é. Então, esse daqui, né, é o símbolo do cinema, né? Então, será que ir ao cinema, esse é um pouco difícil, é um lazer somente ou ele é lazer e cultura? O que vocês acham? Escrevam aí. Quando eu falei um pouco difícil, garanto que pegaram, né? Ele é um lazer e cultura, pessoal. Porque a partir do momento que você vai ao cinema, que você está assistindo, então ele vai estar despertando algum hábito, algum sentimento em você. Por isso que ele é lazer e cultura. E você pode estar indo assistir um filme, um documentário, alguma coisa que vai trazer alguma coisa para a vida de vocês, né? Então, por isso que ele entra no lazer e cultura. Então, vamos ver lá. Ir ao cinema. Olhem essa imagem, que joia. Então, essa imagem aqui, ela é do Cine Teatro Renascença, um dos primeiros cinemas aqui da nossa cidade. E olhe, assim, as pessoas quando iam ao cinema, elas vestiam uma roupa de festa, era assim um evento quando chegava um filme novo na cidade, né? Então você veja a quantidade de pessoas nesse cinema. E agora, como que a gente vai ao cinema? Olá! Então, ir ao cinema se tornou uma coisa mais corriqueira, né? Mais acessível, vamos dizer assim. Porque antes também ir ao cinema era muito caro. Então, ficou uma coisa mais acessível. Então, elas estão com a roupa informal. Olha, então tem umas lá com o uniforme da escola, fazendo um lanche, né? Quem que não gosta de ir no cinema e pelo menos uma pipoquinha no começo assistindo o filme, né? Então, se tornou uma coisa mais informal. Mas também é uma prática que veja quantas décadas que tem aqui na nossa cidade, né? Ir ao cinema. E uma coisa bem legal, aqui como era a fachada desse cinema, né? E agora hoje como que está a entrada do cinema, cheia de luzes, cheia de neon, né? E uma coisa bem legal aqui na nossa cidade é que como chegou a estrada de ferro, as estações ferroviárias, então o cinema chegava assim com os lançamentos aqui na cidade, então ele era muito esperado, então a cidade tinha acesso a esses filmes, lá que antes só tinha na capital, ou em São Paulo. Com a chegada aqui do trem, com a chegada das estações, eles tiveram mais acesso, então a população acabou indo mais ao cinema, mas ainda era um evento você ir no cinema, você se arrumava todo para ir no cinema. E agora, vamos ver o que o nosso baú vai trazer. Esse aqui, eu tenho certeza que vocês vão pegar na hora, né? O que é? Uma bola. Bola, lazer ou lazer e cultura? O que vocês acham? Bola é fácil, bola tá bem facinho. Lazer, né, pessoal? Vou fazer agora a bola ficar aqui, vamos pôr aqui para não rolar a bola. Depois a professora arruma melhor. Então,
praticar esportes, né, pessoal? Ali a bola está representando o quê? Os esportes, né? E aqui na nossa cidade a gente tem uma ligação muito forte com o esporte, né? Então vamos ver como era, né? Aqui a professora trouxe, claro, quando você fala em esporte, você tem que lembrar do nosso time de futebol, o Operário, né? O primeiro time. Então eu gosto sempre de fazer essa relação. Agora na época atual, né? E a piazadinha jogava onde? Lá naquela areia que as mães odiavam ter que lavar calção, bermuda, né? Então lá no campinho de terra mesmo. E hoje nós já temos aqui quadras de society, já tem quadra de futebol, temos canchas, tem um lugar, nas nossas praças sempre tem um lugar para o esporte. Então também teve assim, vamos dizer assim, teve um avanço nessa questão na nossa cidade. Então também dá para praticar um lazer bem legal nas praças, né? E agora aqui, ó. Então uma fantasia, onde que a gente usa fantasia, pessoal? O que vocês acham? Onde que a gente vai usar a fantasia? Onde que eu uso fantasia? Todo ano tem? Carnaval, né? Muito bem. E o carnaval? Vou colocar no lazer ou eu vou colocar em lazer e cultura? O que vocês acham? Que carnaval é só lazer ou é lazer e cultura? Escrevam aí. Lazer e cultura, né, pessoal? Carnaval é lazer e cultura, né? Então o carnaval tem toda uma história, a própria entrada, assim, vamos dizer assim, a chegada do carnaval na nossa cidade, ela tem toda a cultura que veio lá, os portugueses trouxeram, porque o carnaval era europeu. E sempre quando você vai assistir uma apresentação no carnaval, na televisão, na escola, eles te contam uma história, né? Eles precisaram fazer uma pesquisa, tudo, e vão estar te contando uma história. Se eles querem contar a chegada dos portugueses, então eles vão lá, eles começam lá com as caravelas, vão chegando até os índios. Então é toda uma história que se conta ali. Então por isso que ela é cultural também. E como será que na nossa cidade, como era o carnaval? Então a professora trouxe uma imagem bem antiga, né? Olha lá, eles pulando ali na avenida, ali sempre tem os que estão nas arquibancadas, que eu chamo, né? Que tem um lugar privilegiado, né? Então o carnaval nosso esse foi desse ano, que ainda nós tivemos o carnaval esse ano, as escolas de samba. Os carnavais nos clubes, teve uma época que o carnaval estava só mais nos clubes fechados, né, também, e que acabava nessa época indo mais a alta sociedade que frequentava esses clubes. E nós também temos os carnavais nos nossos clubes ainda, tem no clube, tem agora a prefeitura promove ali no Parque Ambiental, também tem o carnaval. Então ele ficou uma coisa mais assim, mais acessível para todos, que antigamente era só, tinha o carnaval na rua, teve uma época que parou um pouco o carnaval na rua, o carnaval foi para os clubes e que frequentava geralmente quem era sócio. E agora está se resgatando esse carnaval de rua, esse carnaval mais democrático, certo, pessoal? Também adoro, amanhã eu vou estar trabalhando bem esse tema carnaval com vocês, vocês vão ver como vocês vão gostar bastante. Então, agora deixa eu pegar aqui, que são duas coisas. Deixa eu pôr aqui e aqui. Então, aqui eu tenho uma barraquinha e aqui uma cestinha de acampamento, uma cestinha de piquenique. O que vocês acham? A barraca, quando que eu uso a barraca, pessoal? Quando eu vou acampar, né? O que vocês acham? Que acampar e fazer piquenique é lazer ou é lazer e cultura? Também é fácil. O que vocês acham? Lazer e cultura. Lazer, né? Lazer e cultura. Quero pôr tudo lazer e cultura. Lazer, né? Então, é o lazer. Então, você ir para um acampamento, você estar lá fazendo o piquenique com a sua família, é lazer. Então, vamos ver aqui agora na tela lá como que era esse lazer em Ponta Grossa. Então
Então, olha lá as barracas. Vou confessar para vocês, dormi muito nessa barraca. Minha família adora fazer acampamento. Então, essa barraca que você tinha era a lona, tinha que ter as armação, ou você jogava uma corda numa árvore e você acabava montando essa barraca. Hoje já está mais moderno, olha lá as barracas, que chiques. Então, e aonde que geralmente se fazem esses acampamentos? Nos rios, né? Como aqui na nossa cidade nós temos vários rios que nos permitem fazer esse acampamento, então geralmente a gente ia acampar no rio, né? Então era o final de semana, a gente ia para os rios. Os piqueniques, o piquenique juntava toda a família, né? Colocava lá, tinha aquele tio que tinha uma Kombi, colocava todo mundo na Kombi ou num caminhãozinho e ia todo mundo fazer piquenique. E a avó, os tios, os primos, era um encontro familiar, eram os piqueniques e também nos acampamentos acabava sendo. Infelizmente, as famílias não estão assim tão grandes e não tá todo mundo mora mais. Antes morava todo mundo um perto do outro. Hoje não, hoje mora um distante do outro e acaba a gente não tendo mais tanto contato com os tios, com primos. E esses piqueniques se limita ao quê? Mais à própria família, às pessoas que moram com vocês, que acabam fazendo esse piquenique. Então se perdeu um pouco no tempo desse piquenique com a família toda, né? Também essa foto aqui também é de uma família aqui de Ponta Grossa, né? E ia todo mundo. E agora a gente acabou indo só mais a própria família. Lembrando que a professora não está incentivando ninguém a sair, fazer acampamento, fazer piquenique e brincar de praça. Porque nós sabemos que nós estamos em pandemia, a professora só está mostrando como é o lazer na cidade. Então, lembrando sempre que isso aconteceu no ano passado, né? Não é agora, senão não, a professora Andressa está falando para nós fazer piquenique. Pode fazer piquenique sim, no quintal de casa, com a própria família, certo, pessoal? Então, vamos pegar agora. Aqui, a professora trouxe um maiozinho. Quando que a gente vai? Quando que a gente usa maiô? Fácil, né? Então, quando a gente vai aonde? Vai para a piscina, ou vai nadar nos rios, né? Então, piscina e rio, o que vocês acham? Que é cultura ou que é lazer? Tá fácil. Colocaram aí? Vamos ver lá, então. Então, vamos por aqui. No lazer, né? E nós aqui, pontagrossenses, né? Temos a vantagem de ter, como a professora falou, vários rios, né? Então, brincar em piscinas e rios. Antes, de brincar em piscinas, se limitava a quem era sócio de um clube. Hoje, nós temos mais parques aquáticos, que você paga e você consegue ir brincar nessas piscinas, né? Então, não é tanto mais fechado aos sócios. Mas, e daí o que acontecia? A família não era sócio de nenhum clube, então ela acabava indo para os rios, né? Então os rios era a grande atração, e ainda é, né, pessoal? Se você for ver, mesmo na época da pandemia, quanta gente acaba indo nesses dias de calor para o rio, né? Então nós temos vários rios que nos permitem essa brincadeira na água. Temos, que a professora já até comentou, o São Jorge, Capão da Onça, tem o Rio Verde, tem lá a região dos Alagados, né? Que são rios que nos permitem você brincar no rio, brincar fazer o acampamento, fazer o piquenique também. Então isso é uma tradição, e se a família tinha o costume de ir para o rio e fazer as coisas, vai passando de geração para geração, né? Vocês acabam continuando querendo ir, que é muito gostoso estar com esse contato com a natureza, né? E o último elemento que a professora trouxe para vocês é esse aqui. São duas máscaras. Vocês sabem o que ela representa, pessoal? Então, é uma máscara feliz e uma máscara triste, né? Então, elas representam o teatro, né? Então, aqui elas vão estar representando o teatro, é o símbolo do teatro. Então, vocês acham que ir ao teatro, e vamos colocar o circo também como uma apresentação, né, teatral, ir ao teatro e ao circo é uma atividade de lazer
ou ele é um lazer e cultura, aquele lazer cultural que a professora falou? O que vocês acham? Isso está fácil, porque a professora já explicou, né? Então é lazer e cultura, né? Então nós aqui temos também bastante eventos teatrais e temos às vezes que o circo vem à nossa cidade. Então a professora trouxe aqui, essa imagem aqui é do Circo Bombril. Eu consegui como uma única imagem do circo, né, de décadas passadas, né? Então era mais ou menos assim, tinha o palhaço, né, e ele tinha um ajudante ali, ou que ele fazia algum instrumento musical, fazia algum som para essa apresentação do palhaço, mas ele geralmente era assim, ele contando piada, fazendo o show deles, geralmente era assim a apresentação do circo. Agora já está bem mais sofisticado, né? Esse é um grande circo que esteve aqui na nossa cidade. Ele é mais uma apresentação artística, né? Nos circos tem várias apresentações, uma acomodação gostosa, bastante luz, a tenda, que é que o circo teve muitas modificações. Da minha época de criança, quando eu fui aqui, eu fiquei encantada, totalmente diferente, totalmente mais sofisticado, né? Então, ir ao circo também é um momento de lazer. Mas e aqui, professora, a senhora trouxe a estação ferroviária São Paulo-Rio Grande? Por quê? Porque vocês lembram que quando a professora falou que quando foi a estação, que fez a estação e chegava o trem, muitos artistas vinham ou paravam aqui na cidade, ou para esperar o trem, ou mesmo ficavam aqui para as apresentações, e era aqui na estação que eles se apresentavam. Então ali era o teatro deles, não que não tivesse os teatros na cidade. Tinha o Cine Teatro Renascença, o Cine Ópera mais tarde, mas só que ali era mais assim, a pessoa tinha que pagar a entrada. E nessas apresentações teatrais que aconteciam na estação, e como o pontagrossense, eu já expliquei, gostava muito de ir na estação, ver chegar, ver sair, então eles se apresentavam ali e acabavam ali, gorjetas não, acabavam ganhando ali o dinheiro deles, né, para seguir a viagem, e o pessoal tinha esse contato com o teatro na estação. Então por isso que a professora trouxe. Mas nós, claro, a professora também temos os nossos teatros, que ali a professora trouxe o ópera, temos outros teatros aqui que nos proporciona esse encontro cultural, né, pessoal? Então, hoje foi mais ou menos essa de lazer e cultura que a professora trouxe. Mas vocês estão falando, mas professora, nós só estudamos, nós não se mexemos, nós não fizemos lazer nenhum. E você falou que nós ia fazer lazer, não foi isso que eu falei no começo da aula? Calma, pessoal, não fique nervoso. Agora, eu quero que vocês fiquem de pé, afastem um lugar, que as professoras de musicalização vão ensinar uma música para vocês que se chama Iapo. Iapo é uma música indígena e a palavra Iapo quer dizer pote ou jarro de barro. Por isso que eles fazem aqueles movimentos como se elas estivessem trabalhando com o barro. Então agora vamos lá, vamos se mexer, vamos fazer o lazer. Viu como dá para fazer lazer em casa? Quando vocês dançam, escutam uma música, vocês também estão fazendo lazer. Então vamos escutar? Iapo, ia, ia, ie. Oh, iapo, ia, ia, ie. Oh, iapo, ia, ia, iapo. Ituki, tuki, iapo. Ituki, tuki, ie. Ituki, tuki, iapo. Ituki, tuki, ie. Oh, iapo, ia, ia, ie. Iapo, ia, ia, ie. Oh, iapo, ia, ia, iapo. Ituki, tuki, iapo. Ituki, tuki, ie. Ituki, tuki, iapo. Ituki, tuki, ie. Oh, iapo, ia, ia, ie. Oh, iapo,
Ituque-tuque-apô, ituque-tuque-iê, ituque-tuque-apô, ituque-tuque-iê. Então, pessoal, gostaram? Deu para se movimentar? Deu para fazer um lazer? Joia, né? Então, vamos lá. Então, nós lembramos hoje, né? Nós vimos o que é lazer e vimos o que é lazer cultural. Então, na outra aula, nós vamos agora trabalhar esse lazer cultural, certo? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, da Escola José Hoffmann. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para mais uma aula de Ciências da Natureza. Gostaria de agradecer a participação dos alunos do 2º e 3º ano, das professoras da rede municipal e, em especial, ao grupo de pesquisa, que tem realizado um belo trabalho na preparação das nossas aulas. Crianças, então vamos começar a nossa aula lembrando das 3 palavras principais? Então vamos dar uma olhada no vídeo. Muito bem, né? Essas são as 3 palavras das nossas aulas de Ciências da Natureza para sermos grandes cientistas. Crianças, na aula passada, nós vimos sobre a importância de uma alimentação saudável, balanceada, né? Que a gente precisa comer alimentos saudáveis, ricos em vitaminas e nutrientes, né? Para o nosso corpo estar funcionando e realizando as suas atividades. Então, para hoje, vamos dar uma olhada no objetivo da nossa aula? Identificar as estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, como períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. Bom, então agora a gente vai, conversandinho sobre que a gente percebe que durante o ano a gente percebe mudanças no clima, né? Tem meses que ele está mais quente, outros meses ele está mais frio. Tem épocas do ano que está uma temperatura mais agradável, né? Não está tão quente nem muito frio. Então, para isso, eu vou pedir para que vocês chamem quem está aí na casa de vocês agora para participar da nossa aula. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão conversar entre vocês e vão me enviar as respostas, tá certo? Então, vamos lá ver a nossa pergunta. Então, como ocorrem as estações do ano? Vou dar um minutinho para vocês vão conversar aí em casa e vão me enviar as hipóteses. Já estou recebendo algumas respostas. Vamos dar uma olhada comigo? Então vamos lá. O Pedro Luiz, do 2º ano da Escola José Hoffmann, disse: as estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Obrigada, Pedro. A Valentina, do 2º ano da Escola José Hoffmann, disse: as estações do ano acontecem a cada 3 meses. São eles: primavera, verão, outono e inverno. Obrigada, Valentina. Mais um. A Anne, do 3º ano da Escola José Hoffmann, disse: ocorre através de um movimento que a Terra faz. Obrigada, Anne. Vamos para mais uma. E a Pietra, do 3º ano da Escola José Hoffmann, disse: as estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Dura um ano esse movimento e recebe o nome de translação. E a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Obrigada, Pietra. Então, nós vimos, que as estações do ano, elas são o quê? Elas são períodos do ano, que acontecem durante o ano, tá? E ele é dividido de acordo com suas características climáticas, tá? Então, existem 4 estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Então, essas são as 4 estações que a gente observa, durante o ano. Então, eu pergunto para vocês:
Você conhece o planeta Terra? Qual é a sua forma? Ela realiza movimentos? O que ocorre com a Terra quando ela realiza um movimento de rotação? E o movimento de translação? Ela está reta ou inclinada? Muitas perguntas, né? Crianças, então vamos com calma, né? Vamos começar respondendo a nossa primeira pergunta, que é: quando vocês conhecem o planeta Terra? Pensem lá. Nós vimos, né, durante as nossas aulas, que o Sistema Solar é formado pelo Sol e por 8 planetas, dentre eles o planeta Terra, né, que é o planeta a qual nós vivemos. Olhando aqui no nosso globo terrestre, o que a gente consegue observar em relação ao nosso planeta? A gente observa que ela em grande parte ela é composta por água, apresenta continentes, né? Ela também é dividida, tá? Como assim dividida? Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa mundi, tá? Então aqui no nosso mapa nós temos aqui algumas linhas que dividem o nosso planeta, tá? Então a gente observa que tem uma linha vertical chamada de meridiano de Greenwich. Ela divide o nosso planeta em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Temos aqui também algumas linhas importantes. Aqui em cima nós temos o Círculo Polar Ártico e aqui o Círculo Polar Antártico, tá? Então o que significa? Que aqui ela divide, né, é o limite máximo de iluminação que a Terra recebe. Então esses pontos aqui, como eles não recebem muita iluminação solar, eles apresentam bastante uma região, né, coberta por neve, tá? Temos outras linhas também muito importantes. Temos aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Então ela divide essa região, é a região onde vai receber a maior intensidade da luz do Sol. E temos a linha do Equador, que ela divide o nosso planeta horizontalmente em duas partes. Em hemisfério norte, então tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte. E tudo que está abaixo da linha do Equador é o hemisfério sul, tá? Então aqui nós observamos, né, algumas divisões, algumas características, né? A gente também consegue observar que a porcentagem de água que é consumida, né, por nós, que é a água doce, ela representa uma pequena quantidade em comparação ao nosso planeta. Tá certo? Muito bem. Então vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Eu perguntei para vocês, qual é a sua forma? Observem ali o nosso globo terrestre. Qual que é a sua forma? Então, o nosso planeta, ele é classificado com um formato, né, que a gente chama de geóide. Como assim geóide, né? O que significa essa palavra? Então, geóide significa superfície irregular, tá? Então, o nosso planeta, ele apresenta irregularidades na sua superfície. É como se eu pegasse um papel e amassasse e fizesse uma bola, né? Ela vai ficar o quê? Ela vai ficar bem redondinha? Não, ela vai apresentar irregularidades, vai ter pontos que estão mais altos, pontos mais profundos, né? E é assim que o nosso planeta é, tá? Então ele apresenta essas irregularidades, tá? E ela apresenta uma outra característica. A região dos polos são achatadas, tá certo? Então é como se a gente pegasse essa bolinha e pressionasse aqui, então achatava a região dos polos, tá certo? Então, a sua forma, né, a forma do nosso planeta é classificada como geóide, tá certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Eu perguntei para vocês, ela realiza movimentos? Pensem lá, puxem na memória de vocês nas nossas aulas anteriores.
Muito bem. Vamos olhar aqui então o nosso planetário. O planeta Terra, ele realiza então 2 movimentos. Vocês lembram quais são? Muito bem. É o movimento de rotação, que é esse movimento que ele faz em torno dele mesmo, né, ao redor do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é ao redor do Sol. Muito bem. E isso, então, nos leva à nossa próxima pergunta. Eu perguntei para vocês, né, o que ocorre com a Terra quando ela efetua o movimento de rotação e quando realiza o movimento de translação. Então, vamos lá. Movimento de rotação é esse que ele está realizando em torno do seu próprio eixo. É como se fosse um peão. Esse movimento faz com que tenha a sucessão dos dias e das noites. Tá? E o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, né? Realiza, então a gente consegue observar que ocorre o quê? As estações do ano, né? Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. Eu perguntei para vocês, ela está reta ou ela está inclinada? Observem aqui, né? Tanto no nosso globo, no nosso planetário. Como que está o nosso planeta? Ele está reto ou ele está inclinado? Muito bem. O nosso planeta, ele está inclinado, tá? Então, ela apresenta essa leve inclinação aqui no nosso planeta, tá? Que nós vamos ver o porquê essa inclinação é importante, tá? Então, vamos lá. Então, a gente sabe, né, que as estações do ano, né, elas ocorrem, né, durante o período de um ano, tá? E elas vão mudando, né, durante o nosso ano, né? Então, cada mês ali tem o início de uma nova estação do ano, tá certo? Então, como que acontece, né? Mas o que essas perguntas têm tudo a ver com a nossa aula de hoje, tá? Então, é através delas que a gente vai entender como que ocorre, então, as nossas estações, tá? Então, as estações, elas vão ocorrer de acordo com a exposição, né, que o nosso planeta tem em relação à luz, aos raios solares, tá? Então, o que acontece? Além desse movimento de translação, a inclinação do planeta vai interferir nas estações do ano, tá? Então, o que vai acontecer? Tá? O nosso planeta, ao mesmo tempo que ele está realizando, né, o movimento de rotação, temos a translação, e à medida, então, que esse movimento de translação vai iluminando regiões do nosso planeta, tá certo? Então, temos ali, cada momento, né, em cada período do ano, temos, então, as estações ocorrendo, tá? Então, a gente consegue observar as estações do ano aqui no nosso país, né? Então, como que vai ocorrer essas estações, tá? Então, vamos começar lá, né, na posição, né, nessa primeira posição aqui. Bom, nessa primeira posição, a gente observa que o hemisfério sul e o hemisfério norte estão recebendo a mesma intensidade da luz do Sol, tá? Então, nessa época aqui, nós temos a estação chamada de outono, ou seja, no outono, ele é caracterizado por ter temperaturas mais amenas, né? Ou seja, não é tão quente nem tão frio, tá? É a estação em que as árvores, as plantas perdem suas folhas, tá? E é a estação do ano em que, né, os agricultores realizam as colheitas, né, dos alimentos, tá? E os dias e as noites têm a mesma duração, ou seja, 12 horas cada uma. Com o passar dos dias, né, o nosso planeta foi realizando seus movimentos, né, e chegamos nesta posição. Aqui a gente observa que o hemisfério norte recebe mais luz solar do que o hemisfério sul, tá? Então, ou seja, aqui no hemisfério sul estaremos no inverno e o hemisfério norte vai estar no verão,
tá? O inverno, ele é a estação do ano mais fria que a gente tem, tá? Ela é caracterizada, então, pelas temperaturas baixas, tá? A noite, ela é mais longa do que o dia, tá? E nessa época do ano, os animais realizam a hibernação. O que é hibernar? Hibernar significa, né? Quer dizer que é quando alguns animais, né, diminuem a intensidade de suas atividades, tá? Principalmente no inverno, para armazenar energia, tá? Então aqui nós temos, né, o processo, né, que eles falam assim, de hibernação, tá? Ou seja, é um momento em que eles vão procurar um lugar protegido, né, um lugar aquecido, tá? Para se protegerem das temperaturas muito baixas, tá? Aqui, né, nós continuando o nosso processo dos movimentos aqui, nós chegamos nessa outra posição. Nessa posição, nós observamos que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul recebem, né, a mesma intensidade de luz, tá? Então, aqui também os dias e as noites terão a mesma duração, tá certo? E aqui nós temos a primavera, tá? Então, na primavera, é a estação das flores, né? É a época em que os animais vão se reproduzir. E as temperaturas são mais amenas, tá? Ou seja, não é muito quente nem muito frio. Com o passar dos dias, chegamos a esse outro movimento aqui, né? Aqui a gente já observa que o hemisfério sul recebe mais luz solar do que o hemisfério norte, tá? Então, o que acontece? Nessa posição, o hemisfério sul vai estar no verão, tá? E o hemisfério norte vai estar no inverno. Então, o verão, ele é o quê? Caracterizado o quê? Por temperaturas quentes, é um período que chove, né? Por que chove no verão? Né? Porque como aqui no hemisfério sul está recebendo uma grande intensidade de luz solar, as águas evaporam, né? E com isso elas se condensam, né? Quando a nuvem já está carregada, ela vai precipitar, né? Ou seja, ela vai retornar ao solo em forma de chuva, tá? Então, aqui nós temos o verão, tá certo? Então, a primavera, né, durante os anos, né, as estações do ano, né, elas vão mudando com o passar dos dias, com o passar dos meses, né? Então, vamos olhar aqui o nosso calendário, tá? Só para a gente entender um pouco mais como que ocorre esse processo, tá? Então, se a gente pegar o nosso calendário aqui, nosso ano, né, de 2020, tá? Nós temos o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e no calendário elas vêm informações importantes para nós, né, que a gente precisa estar acompanhando. Se a gente observar aqui, a gente vê o início do outono, né? Então, em março, inicia-se o outono a partir ali do dia 21, tá? Então, dia 21 de março inicia-se o outono, tá certo? E vai passando os meses, né? Passa abril, ainda é outono, maio, outono. Chegamos em junho, né? A gente observa que em junho, no dia 21 de junho, inicia-se o inverno. Então, lá em março, dia 21 de março, começou o outono, passou-se os meses, chegou em junho, dia 21 de junho, deixa de ser outono e temos o início do inverno, tá? Passa-se os meses. Julho, estaremos no inverno, agosto no inverno, até metade do mês de setembro a gente ainda está no inverno. Observem lá que a primavera, né, em setembro ocorre a primavera, tá? Então, ela tem início ali no dia 23 de setembro, tá certo? O início da primavera, tá? Então, aqui no dia 23 de setembro deixa-se de ser inverno e passa a ser primavera, tá? Passou-se o mês de outubro, primavera, novembro, primavera, chegamos em dezembro. Dezembro, dia 21 de dezembro, nós temos o início do verão, tá? Então, observem lá, no dia 21 de dezembro, acaba a primavera, tá? E inicia-se o verão, tá? Então,
as nossas estações, né, elas têm uma duração aproximadamente de 4 meses, tá? Então todo ano inicia-se o novo ciclo das estações, tá certo? Então, quais são os meses, né, que temos as estações do ano, né? A mudança das estações. Março, junho, setembro e dezembro, tá certo? Então, esses são os meses, né, que a gente observa, então, a mudança das estações do ano, tá certo? Vamos só, aqui que a gente vai continuando com a nossa aula. Então, com as estações do ano aqui no Brasil, elas têm diferenças, né, entre uma região e outra, tá certo? Então, quais são essas diferenças, né? Então, antes para a gente entender, vamos ver aqui, né? O nosso país, né, ele é dividido, então, em 5 regiões, tá? Vocês podem ver que tem cores diferentes em cada parte da região, né? Em cada parte do nosso país, tá? Então, nós temos aqui como a região verde, ela é chamada, então, né? É denominada de região norte, tá? Observem que aqui ela engloba a Amazônia, tá? Então, aqui é a região norte, tá certo? Na região que está destacada em azul, nós temos a região nordeste. Na região nordeste engloba Bahia, né? O estado Bahia. Temos as cidades de Recife, Fortaleza, né? Então, é denominada essa região de região nordeste. Aqui, nessa região em rosa, nós temos a região denominada de centro-oeste, tá? Então, aqui nós temos, observem essa parte aqui, tá? Aqui nós temos o estado de Goiás, tá? Observem, tem um quadradinho aqui, né? O que significa esse quadradinho aqui? Aqui está localizado a capital do Brasil. Vocês lembram qual é a capital do Brasil? Ah, muito bem. Aqui está localizado Brasília. A região em vermelho é chamada de região sudeste. Ela é composta pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, São Paulo, né, Minas Gerais, né? Então, aqui nós temos esses estados que compõem a região sudeste. E temos essa região aqui destacada em amarelo, que é chamada de região sul. Então, para nós, essa é uma região muito importante. Por quê? Ela está aqui, nós encontramos o nosso estado. Qual que é o nome do nosso estado? Muito bem, aqui nós encontramos o Paraná, né? O estado do Paraná, onde está localizado a nossa cidade de Ponta Grossa. Além do estado do Paraná, nós temos Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, esses são os estados, né? As regiões que compõem, né, o nosso Brasil, tá? E o que acontece? Cada região tem suas características, tá? Então, vamos lá relembrar, então, né, como que é as estações do ano, tá? Então, a primeira estação que nós vamos ver como que ocorre aqui no Brasil, tá? É a estação da primavera, tá? Então, a primavera, ela marca o início das chuvas na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul, tá? E no norte e nordeste, tá? É o período, então, que a gente observa que vai marcar o período de escassez de chuva. Então, não chove-se tanto nessa região, tá? Então, a primavera no nosso Brasil ela é caracterizado dessa maneira, tá certo? E a próxima estação do ano, que é o inverno, né? Como que ela é percebida no Brasil, tá? O verão. Como que o verão ela é caracterizado aqui no Brasil? Bom, o verão aqui no Brasil, ele é bem parecido em todas as regiões, tá? É uma época do ano muito quente, né? Que o dia ele é mais longo do que a noite, tá?
E é marcado também aqui na região, aqui no nosso Brasil, por um período de chuvas, né? Principalmente aqui na região centro-oeste, sudeste e sul, tá? Então essa é uma característica, né, do verão aqui no nosso país. Vamos para a próxima estação. Como que é no Brasil? O outono, né? Como que é o outono aqui no Brasil, tá? O outono aqui no Brasil, ele é pouco percebido, tá? Principalmente ali na região norte e nordeste, tá? Ele na região mais percebida, no caso, aqui nessas 3 regiões, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Então, essas 3 regiões aqui, eles percebem um pouco mais o outono, tá? Porque, né, ela é caracterizada por aquele período, né, de seca, porque é um período que não chove muito. Então, na região centro-oeste e sudeste, principalmente, a gente observa casos de doenças respiratórias, tá? Porque o ar tá seco, não tá chovendo, tá? E aqui na região sul, a gente observa principalmente ali no finalzinho da tarde, que tá aquele friozinho, né? E essa sensação de frio, né, que a temperatura caiu, já indica o quê? Que o inverno tá chegando. Então, vamos para a nossa próxima estação, que é o inverno, tá? Então, o inverno, aqui no Brasil, ele é percebido muito aqui na região centro-oeste, sudeste e sul, tá? E aqui na região sul, principalmente a gente observa aquelas situações de neve, pode chegar a nevar aqui no Brasil, né? Principalmente aqui na região sul, tá certo? Então, essas são as 3 regiões que mais percebem o inverno. E na região norte e nordeste, a temperatura ele cai um pouquinho, mas não chega a ser muito exagerado, tá certo? Muito bem. Então, vamos agora reforçar, né, a nossa aula de hoje, tá? Vamos por aqui. Espera para mim. Muito obrigada. Bom, eu vou colar aqui para vocês algumas informações, tá? E nós vamos fazer essa atividade juntos, tá? Então, aqui nós temos algumas informações referentes às estações do ano, tá? Então, vamos já puxando pela memória o que a gente viu na aula de hoje. Vamos separar aqui um pouquinho. Tá? Temos os nomes, né, das nossas estações do ano e as suas imagens características. Então, vamos lá. Vamos puxar pela nossa memória, né, quais são as características de cada estação do ano, tá certo? Então, vamos lá. Vamos arrumar aqui para não cair. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês essas informações e a gente vai ligando elas, tá? De acordo com a estação. Então, vamos lá. Antecede a primavera, tem como característica a temperatura muito baixa, ou seja, é a época do ano mais fria. Pode nevar, principalmente na região sul do Brasil, onde encontra-se os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse período, as noites são mais longas do que os dias e os animais tendem a ficar em locais protegidos e aquecidos. Alguns chegam até a hibernar. Tem seu início no dia 21 de junho e termina no dia 23 de setembro. Que estação do ano é essa? Muito bem, né? É o inverno. E qual dessas imagens representa o inverno? Aqui, no caso, né? A neve aqui que a gente consegue encontrar na região sul. Vamos para a outra. Antecede outono, é marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. É caracterizado também pela ocorrência de chuvas, pois como os raios solares atingem o planeta por um período mais longo, faz com que as águas evaporem, formando as nuvens, que quando estão carregadas precipitam, ou seja, retornam ao solo em forma de chuva.
Tem seu início no dia 21 de dezembro e termina no dia 21 de março. Que estação do ano é essa? Muito bem, é o verão. E qual imagem representa o verão? É essa, né? Muito bem. Vamos para a nossa próxima estação do ano. Antecede o inverno. Tem como característica temperaturas amenas, ou seja, não é muito quente nem muito frio. Ocorre a queda das folhas das plantas, principalmente das árvores, e é também conhecida como a estação das colheitas, pois é quando ocorre a colheita dos alimentos, tá? Os dias e as noites possuem a mesma duração e tem seu início no dia 21 de março e termina no dia 21 de junho. Que estação do ano é essa? Muito bem, é o outono. E qual dessas imagens representa o outono? Essa nossa primeira aqui. Vamos para a nossa última, informação da estação. Antecede o verão, Nesse período as temperaturas tendem a ser mais amenas, ou seja, não é muito quente nem muito frio. É a estação das flores. Nesse período as plantas florescem, os animais se reproduzem e os dias têm a mesma duração. Tem seu início no dia 23 de setembro e termina no dia 21 de dezembro. Que estação do ano é essa? Muito bem, a primavera. E qual a imagem que representa a primavera? Essa daqui, Muito bem. Então, a gente relembrou, como que são as características das estações do ano que ocorrem aqui no Brasil, tá? Então, agora vamos retomar a nossa pergunta inicial, Vamos lá? Aqui nós temos a imagem, do urso, que é um dos animais que realiza o processo de hibernação, tá bom? Lembrando que não é só ele, tem outros animais que hibernam, tá? Então, a nossa pergunta, o que eu perguntei lá no início da nossa aula, tá? Foi, como ocorrem as estações do ano? Então, vamos relembrar as perguntas, as respostas dos nossos alunos. Então, o Pedro Luiz disse que as estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Mais um. A Valentina disse que as estações do ano acontecem a cada 3 meses. São eles primavera, verão, outono e inverno. Mais um. A Anne disse que ocorre através de um movimento que a Terra faz. Mais um. E a Pietra disse que as estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Dura 1 ano esse movimento, recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Gostaria de agradecer a participação dos alunos da Escola José Hoffmann na aula de hoje, Então, nós vimos, exatamente isso, que as estações do ano ocorrem pelo movimento de translação e por conta da inclinação do planeta Terra, tá? Elas têm uma duração aproximadamente de 4 meses cada uma, tá certo? E cada uma delas apresenta as suas características climáticas, tá certo? Então, vamos ver o nosso objetivo da aula de hoje. Nós alcançamos? O nosso objetivo era identificar as estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, como períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas, Então, a gente viu cada estação do ano, quais são suas características, E que são 4 estações do ano, Primavera, verão, outono e inverno, tá? Vamos dar uma olhada, então, na tarefa que vocês vão receber, que vai ser enviado, pelas escolas, tá? Segundo ano, tá? Então, vocês vão pintar as sílabas corretas que formam o nome das estações do ano, tá certo? E no exercício 2, vocês vão escolher a estação do ano que você mais gosta do clima e vão escrever ali na linha de baixo, tá? Então, essa atividade agora do 3º ano, também, vocês vão pintar as sílabas corretas que formam o nome das estações do ano, tá? E no exercício 2, vocês vão escolher a estação do ano que você mais gosta do clima e vão escrever uma frase, tá certo? Então, essa atividade que vocês vão receber aí, que as professoras vão estar enviando para vocês, tá? Bom, crianças, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero vocês amanhã para mais uma aula de Ciências da Natureza, aqui na TV Educativa, a partir das 2 horas da tarde. Beijos, crianças. Até amanhã. Tchau, tchau. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês?
Nossa aula de artes hoje será um tanto diferente, mas bem especial. Vamos falar sobre o teatro e as histórias de Natal. Preparados? Vamos lá! Para recordar um pouquinho, vamos falar sobre os elementos do teatro, que eu acho que vocês já estudaram isso em outras aulas com a professora Kelly, certo? Então, alguns dos elementos do teatro, nós temos primeiramente o texto, porque não dá para fazer teatro sem o texto, sem a história, certo? E hoje nós vamos trabalhar aqui o cordel de Natal. Um cordel é uma história escrita em forma de poesia. Vocês vão ver e eu acho que vocês já estudaram também. Vocês vão gostar, certo? Um outro elemento que nós temos são os personagens, porque sem atores, para representar o personagem, não dá para ter teatro, certo? E hoje nós teremos dois personagens principais aqui, a Maria e o José. Já sabem do que a gente vai falar, não é mesmo? Então teremos esses dois personagens e os personagens secundários, que também participam, assim, não são tão importantes como os principais, mas eles têm a sua função também na história, que serão os animais, o burro, a vaca e o carneiro ou a ovelha que estavam lá no presépio. Temos também os figurinos, que são as roupas utilizadas pelos atores para representar os personagens. O cenário, o cenário também é muito importante. Tudo que a gente pode colocar para representar o lugar onde acontece a cena. Mas também a gente não precisa colocar tudo. Mas algumas coisas que possam lembrar do lugar onde está sendo realizada essa cena. E aí nós temos outros elementos também, que é a iluminação, o som e o diretor que vai conduzir a peça, ele que vai dizer onde os personagens precisam ficar, o que eles precisam fazer, certo? Então, hoje aqui, nós vamos preparar uma encenação. Junto com vocês, nós vamos montar essa peça teatral com uma história natalina, que vocês já viram que é o Cordel de Natal, certo? Eu não estou apresentando uma peça teatral, eu vou montar a peça teatral junto com vocês aí de casa, certo? E para isso, eu vou começar chamando os nossos personagens principais. Lembram quais são? Maria e José. Então, eu vou convidar o professor Renato e a professora Milene, que eles estarão aqui para nos ajudar. Olha que lindos! Eles estão com cara de Maria e José? Acho que não. Para isso, nós precisaremos de alguns adereços. Olha só. Vocês sabem que Maria e José são lá do deserto, né? Aquela região quente, lá no Oriente Médio. E lá as pessoas se cobrem muito por causa do sol, certo? Para se proteger do sol e das tempestades de areia. Então, eu vou vestir aqui o professor Renato de José. Não preciso colocar uma roupa inteira de José, mas alguns elementos que façam com que a gente lembre que ele agora é o José, certo? Tá parecidíssimo, não é mesmo? E aí nós temos Maria. A Maria, normalmente, ela tem um manto, né, azul, muito lindo. Já virou Maria? Com certeza, já estão representados aqui os nossos atores José e Maria. Muito bem, agora eles vão esperar um pouquinho do lado para a gente fazer a segunda parte, muito importante, que é um outro elemento, que seria o nosso cenário. Como nós não temos palha, eu trouxe esse pano aqui que se chama juta, que ele imita a palha, certo? E vou colocar aqui no chão, para fazer de conta que seja palha. Ah, mas daí eu quis pôr também assim um elemento mais floridinho aqui, né? Umas flores assim para dar uma animada, para parecer assim um Natal mais brasileiro, né? Com esse tecido da chita, certo? Já vamos arrumando aqui. Vamos deixar bem bonito esse cenário, olha lá. Afinal, foi aqui que Jesus nasceu, né? Isso. Muito bem. Aí nós temos os animais, certo? Não dava para trazer animal aqui. Mas como os animais não têm fala e são personagens secundários, eu trouxe alguns elementos para que a gente possa lembrar dos animais.
Então eu peguei esse tecido aqui, ó, preto e branco, para lembrar que essa aqui é uma vaca. Olha lá, parece uma vaca? Digam que sim, por favor. E a vaca vai ficar aqui, porque lá no estábulo era o lugar que os animais se protegiam do vento e do frio. A ovelha, o carneiro, vai ser uma ovelha negra, certo? Olha aí, peguei esse casaco aqui, vou colocar do ladinho e ele vai ser a nossa ovelha. Muito bem, tá pronto o nosso cenário? Olha bem aí. Acho que não. Vocês sabem que quando Jesus nasceu lá no estábulo, ele não tinha um bercinho, não tinha um carrinho. E ele foi colocado dentro de uma manjedoura, lá um lugarzinho onde os animais usam para comer, certo? E aí eu trouxe uma coisa bem simples, uma caixa de sapatos, certo? Muito bem. Aqui está o meu texto. E os nossos atores estão ali presentes. Deixa eu colocar o texto aqui. Mas, Maria, chegue mais perto. O que será que está faltando na nossa Maria? Ela veio de tão longe, grávida. Será que ela viria caminhando? Ela não ia se sentir cansada? Com certeza. E vocês viram que como personagens secundários, nós temos os 3 animais. Nós temos ali o carneiro e a vaca, mas não tínhamos o burrico que veio puxando Maria. Então, olha só, esse aqui vai ser o nosso burro. A professora Milene vai entrar aqui. Está do outro lado. Vamos virar, colocar o rabinho para trás. Isso aí, é assim mesmo. Muito bem. E aí fiz uma cabeça aqui com papelão pintado, né? Ou talvez nem precisasse ter. A gente já ia entender que esse aqui é o burro que vai carregar Maria. Muito bem. Cenário pronto, atores prontos. Já estou com o texto ali e nós vamos iniciar o nosso cordel de Natal. Numa tarde tão fria, lá de longe já se via José à frente puxando o burro que carregava Maria. O burrico faceiro sua missão já sabia. Era levar José e Maria para dar luz ao herdeiro. Na grande Belém, procuraram se hospedar, mas andaram muito além porque nada puderam encontrar. Depois de tanto caminhar, acharam um lugar para poder descansar. Na palha sequinha, ao lado dos animais, eles puderam logo sentar. Mas quem poderia imaginar que naquele lugar, o rebento de Maria, num lugar tão simples, ao mundo viria. Os animais comentaram então, como pode o menino nascer ali no chão? Mas deram graças ao Criador com grande emoção, pois ali então nasceu seu filho Jesus, o Salvador. Ainda hoje comemoramos com grande alegria e gratidão, mesmo de outra forma, mas com a mesma emoção. Então, pessoal, gostaram do nosso teatro com essa história natalina tão linda, esse cordel de Natal, que foi eu que escrevi para a aula de hoje, para você, certo? E vocês perceberam que os atores, eles não tinham fala, certo? Porque nem sempre eles precisam de fala. No caso, eu fiz a parte do narrador, né, e fiz a direção também. Então, eu fui diretora da peça e fiz a narração da história, que também pode acontecer dessa maneira. E vamos terminar com uma linda música tradicional que não pode faltar no nosso presépio. Até mais! Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobres e
nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Uma vez. E agora a tartaruga tricouro, crianças, quantas vezes ela apareceu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 crianças ela apareceu 4 vezes. E a tartaruga tigre d'água? Apenas uma vez. Olha lá, Lucas. É, vai indo, depois a mãe conta. Vai lá, Lucas, vai perder pros prof. Não pisa da marcação. Vai lá. Quase. Uhul. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Tudo! Hoje vamos separar o lixo em casa? Vamos! Ó, lixo orgânico. Opa! Lixo reciclável. Lixo orgânico, lixo reciclável. Tchau, tchau. Beijinhos.